Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Desperta. Eu tenho a honra de trazer para vocês uma delegada da Polícia Federal, Letícia Prado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. A gente estava aqui nos momentos de tensão prévias, né, antes de começar um podcast, e não é um desafio muito grande assim, né? É só mais um bate-papo de um conteúdo maravilhoso. Todo mundo quer saber o que um delegado federal de fato faz. E é muito legal que a informação que eu tenho, né, a teu respeito, é que você sempre quis ser delegado da Polícia Federal. E tá aí uma coisa que é meio comum, né? A gente já ouviu falar que a criança queria ser, sei lá, astronauta, médico, porque o pai é médico, odonto, sei lá. Agora, delegado da Polícia Federal, não. Da onde foi esse clique? Você acordou um dia e falou assim, quer saber? Quero ser delegado. Veio depois que eu quis ser astronauta. Começou com isso. Na verdade, assim, inicialmente, né, quando eu estava no colégio, então eu sou de uma família em que meu pai é militar do Exército, e então eu cresci muito nesse contexto, né, acompanhando ele no quartel, e eu sempre gostei muito disso, né, da área militar. Sim. Então, quando eu estava no colégio, sobretudo no ensino médio já, eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer em relação à faculdade. Mas eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa que usasse farda, inicialmente. Ou seja, uma referência do seu pai lá, né? Exatamente. Porque eu ia muito pro quartel, formatura, gostava muito disso, sempre admirei muito tanto meu pai como pessoa, como ele na profissão, né, como profissional. Então, inicialmente eu tive essa vontade, né, de ser militar. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz a prova para controlador de tráfego aéreo e entrei na Força Aérea. Eu entrei na Força Aérea com 19 anos, na verdade. Foi um ano e meio depois que eu tinha me formado no colégio. Porque eu fiz colégio militar também. Então, assim, sempre foi algo que foi o contexto da minha vida. Eu estava inserida nisso. Sim. Quando eu me formei, né, controladora de voo, eu saí da escola como terceiro sargento da Força Aérea. Eu fiquei cerca de um ano em São José dos Campos, né, terminando a formação, que ali a gente faz toda uma parte de simulação, né, é um pouco demorado, assim, para a pessoa efetivamente passar a controlar voos. Então eu fiz o curso radar lá, tem que ser, né? Dos dias para noite, né? Não tem como. E aí eu voltei para Curitiba. Eu digo voltei porque na época eu morava em Curitiba e depois eu voltei, meus pais estavam lá, então foi o primeiro lugar onde eu atuei como controlador de voo, foi Curitiba. E aí eu falei, vou fazer uma faculdade. Eu tava com 21, eu falei, vou fazer uma faculdade, né? Então essa pulguinha de delegada não tava atrás da tua orelha ainda? Não. Assim, eu já gostava, assim, mais ou menos naquele contexto militar, eu já gostava muito da área da policial. Já tinha uma farda? A minha mãe sempre foi aquela pessoa que assistia todas aquelas séries policiais, Polícia 24 Horas, Polícia Isso, Aeroporto Área Restrita, então ela sempre gostou dessa dinâmica, né? E te influenciava? Acho que sim, acho que hoje eu vejo que foi algo que me influenciou bastante. Tanto é que ela fala muito isso pra mim hoje, né? Nossa, eu conto as coisas, eu acho que ela é a pessoa que fica mais entusiasmada quando eu conto do meu dia a dia. Porque eu lembro dos filmes policiais que ela amava, né? E eu acho que o dinamismo da carreira policial, da carreira militar, é uma coisa, assim, que no meu caso, assim, sempre me deixou inebriada, assim, eu sempre gostei muito desse dinamismo. Então, aí eu decidi fazer faculdade de Direito. Eu falei, vou fazer a faculdade de Direito, porque é uma faculdade que vai me dar vai me dar essa oportunidade, né, de escolher uma carreira jurídica. É uma perspectiva muito grande, né? Eu acho que a administração e direito te dão dois leques diferentes, assim, praticamente opostos, mas que dão, sei lá, quem não sabe o que quer fazer, faça ou direito ou administração, que pode dar um leque gigantesco, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que, não sei se a maioria dos concurseiros fazem direito, será? Faz total sentido, né? Me parece que sim, mas é uma estatística que eu não tenho. Eu vou puxar isso aí pra colocar aqui pra gente ver, mas todo mundo que eu conheço fez direito. E no meu caso foi assim, eu não fiz direito de administração, porque eu não sabia o que eu queria fazer quando crescesse. Então eu saio do terceiro, eu tô no segundo ano, todo mundo sabia mais ou menos o que queria fazer e eu com vergonha de botar. A gente é muito imatura também, né? É mais homem. Porque assim, a mulher amadurece, sei lá, com 18 anos a mulher começa a amadurecer. Eu diria que um pouco menos até. Pois é, um homem aos 60 ele começa, será que eu amadureço ou não? E tem gente que não amadurece, na verdade 99% dos homens não amadurecem. Mas eu acho que é um bom leque, né? Essa é a primeira dica de uma delegada da Polícia Federal, é se você não sabe fazer. Mas assim, na realidade eu já tinha pra mim que eu não queria advogar, não por nada, é uma profissão que eu acho brilhante, mas não era algo... Até porque eu já estava também inserida no concurso, né? Eu gostava muito, até hoje eu gosto, né? A gente brinca que o tráfego aéreo é uma cachaça.
é uma coisa difícil de você largar, é muito legal, assim, eu gosto muito, eu era controladora de radar, né, então naquela telinha radar e tal, que o pessoal costuma comparar com videogame, né, só que são vidas e a gente... Não é um Atari? Não é. Então, é uma coisa que eu acho, assim, sensacional, né, e é dinâmico, porque cada dia é diferente. Sim. Então, mas eu já entrei na faculdade de Direito já imaginando que eu não ia sair de lá advogando, porque não era algo que naquele momento eu queria. E quando eu terminei a faculdade de Direito, eu tive certeza disso. Mas acho que é bem comum até quem faz Direito já com essa cabeça de não quer advogar. Não sei. Porque se eu olhar, por exemplo, sei lá, pegando da minha perspectiva, todo mundo que eu conheço que fez Direito, eu fiz Cândido Mendes. Então acho que o 8º andar era Direito e o 6º andar era Administração, uma coisa assim. O 7º era Economia. 100% de quem fazia Direito, apesar de amar as matérias e tal, não queria ser advogado. Queria ser qualquer outra coisa, menos advogado. Dentro da carreira jurídica, né? Sim. Então, aí eu tinha essa ideia em relação a advogar, porque eu também já era concursada e como militar também eu sou impedida de advogar, então era, na verdade, impedida de exercer qualquer outra carreira, né? Então já era uma coisa que eu sabia que eu não ia fazer. Mas aí eu já estava construindo essa vontade de ir para uma carreira de delegado. E aí eu, como o meu esposo, né, ele é militar, é federal, né, também, que é Força Aérea. Então eu falei, não, eu tenho que fazer um concurso que seja federal, porque eu não vou ficar atrelada a um estado só. Então, aí o que aconteceu? Durante as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né, que aconteceram aqui, eu trabalhei efetivamente numa sala que a gente chamava de sala master, que era uma sala, algumas pessoas diriam que é uma sala de crise, uma sala crítica, enfim, onde várias pessoas do governo, né, então tinha a Força Aérea, né, que era quem cuidava da sala, ali com controladores de voo, com oficiais aviadores, que era o controle do espaço aéreo, né, o gerenciamento do espaço aéreo. A gente tinha o pessoal da ANAC, o pessoal do próprio Comitê Olímpico e junto tinha o pessoal da Polícia Federal. Ali eu fui tendo contato com as pessoas da Polícia Federal. Isso foi 2016. Sim. Isso, 2016. 2017? Não, 16. 2016, né, que foram as Olimpíadas, né? E não era uma questão só de tráfego aéreo, mas de segurança. Exatamente, do evento, né? Sim, porque aí exerce aquela soberania do espaço aéreo, né? Então ali eu fui tendo contato com algumas pessoas da Polícia Federal e aí elas já, você tem que fazer o concurso e tal. Nossa, que legal. E aí isso 2016, né? Mas aí eu acabei que um pouco antes das Olimpíadas acontecerem efetivamente, eu passei por um problema de saúde muito sério. Então, naquele momento, ainda que eu tivesse já escolhido, não, eu quero ser delegada de Polícia Federal, eu ainda estava convalescendo de uma cirurgia que eu tinha feito, né? E foi um bom tempo, assim, até que efetivamente eu fiquei bem para estudar, para ficar longas horas sentadas estudando e tal, e fazer um teste físico, né? E porque realmente é cansativo, né? E se estimula também, né? Porque eu entendi que naquele momento eu precisava primeiro cuidar da minha saúde. Sim. Mas já foi alguma coisa que me direcionou ali. Eu já falei, não, eu quero essa carreira, porque o delegado é uma carreira jurídica também, Sim. né? Assim como o promotor e o juiz. Eu já tinha construído, que eu sou uma pessoa muito, assim, eu não sou muito pragmática, não sou nada indecisa, então eu já sabia que magistratura não era algo pra mim. Você foi pra eliminação, né? A gente falou sobre isso em um podcast que, cara, você não sabe o que você vai fazer, vai pra eliminação. Eu gosto muito da carreira do Ministério Público, mas assim, eu gostava muito da carreira do Ministério Público atrelada a um estado, né? Eu tinha muita vontade em alguns estados, mas daí eu caía naquela outra questão que eu queria fazer o concurso federal. Sim. Então, eu fui mais ou menos por eliminação, mas eu já tinha um apreço muito grande pela carreira de delegado da Polícia Federal, assim, era uma coisa que eu gostava. Toda essa história entre seu pai e a sua mãe, de alguma forma se dedicando, a criar um sonho na tua cabeça, e aí em 2016 você ainda conta o pessoal da Polícia Federal ali pra, sei lá, mas não matar suas dúvidas, mas te atrair para aquele ambiente, né? Eu acho que esses dias eu vi até uma amiga minha que se formou comigo na Polícia Federal, ela contando a história dela, né, em uma publicação, e ela falava assim, tudo me levou a chegar onde eu cheguei agora, assim. Porque eu tentei outras coisas e, na verdade, e aí eu entendi que era naquele lugar que eu deveria estar. Hoje eu vejo isso e, realmente, quanto mais a gente vai contando a nossa história, a gente vai refletindo
de como as pequenas coisas elas vão te direcionando. Que é Deus, que é o Sim. universo, enfim, ele vai te direcionando para você chegar. Então, esse problema de saúde que eu tive, eu acho que tudo que eu passei me preparou para chegar na carreira que eu tô agora. De modo que, sei lá, hipoteticamente, se eu tivesse passado no concurso com 24 anos, eu não ia ter a maturidade que eu tenho agora. Isso é muito legal. E é muito legal para quem está ouvindo também, porque o problema de saúde que você teve, que você está citando aí, é um problema na coluna, não foi? Na verdade, foi um problema na medula espinhal. A Ah, coluna é que sofreu as consequências. então sobrecarregou a coluna. É porque eu tirei um tumor da medula espinhal. E para você acessar a medula espinhal, você precisa abrir a coluna. Uhum. Então era um tumor benigno, felizmente, né? Mas ele estava comprimindo toda a minha inervação ciática. E você sentia dor, Muita. aquelas crises do ciático? Nossa, eu tive uma crise dessa também, é horroroso. Eu tive várias. E era recorrente, estando você em pé? Ela ou foi sentada? aumentando, né? Ela foi aumentando com o passar do tempo, até que ela ficou assim insuportável e aí precisou ser cirúrgico. Nossa, eu sei que dor é essa. É. Quer dizer, eu não sei que dor é a sua, a que você sentiu, né? Mas a que eu senti era horrorosa. E tem um amigo meu recentemente me perguntou, ele falou assim, você acha que Deus escreve certo por linhas tortas? Se a nossa capacidade de identificação daquilo que Deus faz, ela é mínima. Imagina, Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala que Deus deu limite ao mar e ele obedeceu. E a gente não tem essa projeção de entender ou não entender, de avaliar ou não avaliar. Mas eu disse para ele que Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve absolutamente certo e a gente é muito torto para interpretar, a gente tem muita deficiência. E aí eu estou tentando olhar para a tua história pensando que se eu encontro a Letícia com esse problema pós-cirúrgico na coluna, ela não acreditaria que ela, apesar dos esforços, estava sendo levada para o lugar onde ela deveria estar, que hoje é delegada federal. Provavelmente. Então, o primeiro recadinho para quem está assistindo a gente não é o clichê do não desistir dos seus sonhos, mas é ter um pouco de paciência naquilo que Deus está fazendo, né? Sendo você, sei lá, da religião que for, né? Se você é de uma religião, sei lá, de matriz africana, ou se você é de uma religião oriunda dos judeus, de fato Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele vai te encontrar mais cedo ou mais tarde. Na verdade, você acaba reconhecendo ele só no final, né? Infelizmente, né? Porque se você tivesse reconhecido ele lá, seria muito mais fácil passar por essa etapa. Né? Eu acho, na realidade, assim, eu falo para as pessoas quando eu comento sobre o meu problema de saúde, que eu acho que uma das tantas lições que ele me trouxe, uma das maiores lições, assim, foi uma evolução espiritual mesmo, do meu entendimento, assim, da minha relação com Deus, né? Porque realmente, assim, foi ele que me segurou, Sim. foi ele que me deu colo durante todo esse tempo e eventualmente também, porque como foi o maior problema que eu tive na vida até hoje, Sim. Hoje eu falo que é eventualmente porque naquele momento foi o tempo todo. Sim. Então, e eu acho que a maior lição disso foi o que é confiar em Deus. Será que você confia em Deus? Porque confiar é entregar. E a gente fala muito, não, eu entrego nas mãos de Deus. Mas você entrega nas mãos de Deus ansioso, tomando remédio, estressado. E naquele momento, eu acho que assim, foi um momento da minha vida onde eu realmente entreguei. Chegou um momento em que eu falei assim, Deus, o que for para ser, eu aceito. Tanto é que no dia que eu fui fazer a minha cirurgia, então eu tava com medo, né, óbvio. Mas aí, é engraçado que naquele dia, no dia anterior, enfim, em algum momento, eu aceitei como uma possibilidade real de eu não voltar da cirurgia. E o risco era o quê? Era risco de morte ou risco de não voltar? Era uma cirurgia, não, era todos esses. Meu Deus. Todos esses, né? Mas é claro, o risco de morte mais de alguma complicação na cirurgia, não que fosse uma cirurgia efetivamente com esse risco primário. Existia um risco primário da perda de movimentos, né? Porque vem a medula ali, né? Exatamente. Então eles também só descobriram como estava real a situação quando eles abriram, né? Porque você faz os exames e tal, os exames te dão um panorama muito bom para os médicos, mas não é aberto. Mas não é aquela coisa que, não, a gente só vai saber o que vai encontrar a hora que efetivamente a gente fizer a cirurgia. E é super delicado, né? Quase mexendo no cérebro, por exemplo, é o cérebro da estrutura do corpo, né? A medula, você clicou ali errado, nem se eu confio nos médicos e tal, enfim, mas é... Mas é a questão da confiança que eu te falei. Então, em algum momento ali, um dia antes ou no dia já, eu aceitei como uma possibilidade eu não voltar. E você tinha quantos anos? É incrível. Eu tava com 27. Muito novinha, né? E assim, eu aceitei aquilo. E é muito louco, porque você aceitar que, tipo assim, pode ser que eu não volte.
E eu aceitei e eu falei assim, e tá tudo bem, eu vou, tipo assim, eu tô pronta pro que o senhor trouxer pra mim. E isso foi um sentimento que eu falo assim, que ele é libertador. E Sim. não sei quantas vezes isso vai acontecer efetivamente na minha vida. Mas a hora que acontece, você percebe que, nossa, até então eu não confiava completamente. E aí você entende que confiar, na verdade, é entregar. Mas a entrega não é essa entrega da boca pra fora. Sim. É uma entrega mesmo que é uma coisa que você... Estava vazia praticamente, não tinha muita força pra reagir, cara, você entrega. Não, eu entendi assim, eu tava muito positiva, né? O prognóstico era bom, assim, de que daria tudo certo, a equipe médica era uma equipe médica que eu confiava, né? Eu tava muito positiva, assim, eu tava me sentindo positiva. Que eles fazem esse bom trabalho também, né? De dar ânimo para o paciente. Sim, E no meu caso, realmente, os exames pré-operatórios, eles indicavam que teria como fazer, né, toda a ressecção, né, do tumor, que era um tumor benigno, a princípio, mas também, caso. Na verdade, não, eles retiraram isso, foi cortado, né? Tá. Eles chamam de ressecção. Mas assim, eles também só iam ter certeza de que ele tinha aspecto de benigno, mas também só saberiam depois da cirurgia, quando fizesse a biópsia. Então eu fiquei, na verdade, eu tive certeza quase um mês depois da cirurgia, de que ele realmente... É porque para fazer a biópsia tinha que abrir de qualquer forma, né? E atrás... Foi uma cirurgia de 8 horas, né? Assim, não era uma cirurgia tipo, vem aqui que a gente vai fazer uma biópsia, tranquilo. E além dessa questão física, tem a questão também psicológica, né? Que eu acho que abala muitas emoções, né? Eu não sei se a mulher... As pessoas dizem que a mulher é um sexo frágil, né? Mas na verdade parece que vocês têm uma recompostura mais rápida. As pessoas estão falando. Você acha que a mulher emocionalmente ela é mais parruda, né? No processo longo, né? Mas olha, o homem pegando uma gripe aí é assim. Não, e dói muito, tá? Mentira. Porque eu vejo assim, por exemplo, quando o casal, o marido sustenta a família, né? E de repente ele quebra, ou ele é demitido. A primeira a levantar a bandeira da ajuda é a mulher. Eu acho que o homem tem uma questão conectada ao orgulho, assim, que ele não consegue enxergar muitas vezes, né? Mas o fato dessa questão psicológica que eu falei é que nesse processo, ou seja, o processo de chegar até delegado da Polícia Federal é um processo de estudo. Você vai para um concurso público. Essa foi tua trajetória desde a escola, você era estudiosa, tinha métodos de estudo, porque o concurseiro sofre para se encaixar, né? Para entender como é que ele aprende melhor. Porque todo concurso público que eu já ouvi falar, a carga de estudo é grande, ela não é pequena. O negócio é fazer uma prova pro vestibular. Eu acho que eu posso dividir a minha história como estudante, colégio, e na faculdade também eu acho que eu posso dividir duas pessoas, né? A Letícia das exatas e a Letícia do restante. Então, no colégio, eu era péssima em exatas, né? Tudo que tinha álgebra, tudo que tinha x e y... Não era contigo? Não era comigo. Mas as outras matérias, leitura, própria parte de ciências, eu gostava muito. Então, eu sempre me achei uma pessoa estudiosa. Só que as exatas realmente eram um bloqueio que eu tenho até hoje, né? Eu sou péssima em conta matemática. E aí, quando eu fui para a faculdade, aí eu acho que a faculdade de Direito, eu fui mais ou menos como a maioria das pessoas. Eu trabalhava já, né? Trabalhava numa escala de serviço, né? De tráfego aéreo. Então, eu era uma aluna na faculdade mediana, assim, né? Algumas matérias me interessavam mais, outras menos. Nunca fui uma pessoa desinteressada. Eu não era aquela pessoa que, antes, na hora da prova eu vejo. Não, eu sempre fui essa pessoa porque isso colabora demais, né? Não, eu sempre fui uma pessoa preocupada. Mas eu acho assim, Vitor, eu tenho muito isso pra mim. No meu caso, eu já tinha um concurso, né? Eu já tinha algo garantido. Então, o processo de estudar foi tranquilo do ponto de vista que eu aceitei que era uma escolha que eu tinha feito, que eu não precisava efetivamente fazer aquela escolha, mas que eu tinha escolhido porque eu aspirava a outras coisas na minha vida profissional. Não era um risco, né? Era uma projeção de sonho. Porque eu sei que algumas pessoas fazem também primariamente por necessidade, não era o meu caso. Sim. Então, assim, aquilo eu gosto de ler, eu gosto de sentir que eu tô aprendendo coisas novas. Então, quando eu passei por essa fase que eu tava melhorando, né, da saúde e tal, vivendo com uma coluna nova, né, porque o problema é que a consequência dessa cirurgia foi que eu coloquei 6 parafusos e 6 placas de titânio na lombar. Não foi só tirar, né? Foi que substituir o tumor. Não, ele foi retirado mesmo. É que como a coluna precisou ser aberta,
Então, quando você fecha ali aquela parte óssea, ela não se sustenta, pelo menos por um tempo. Sim. Então, essa estrutura de titânio vem para segurar mesmo, né? Para você conseguir ficar de pé. Para depois fazer fisioterapia, fortalecimento Aí lombar. você já faz logo depois, assim, acho que 21 dias depois da cirurgia, você já começa a fazer uma fisioterapia mais passiva, Tá. né? E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, então o que o médico falava para eu fazer, eu procurei também bons profissionais, né? Eu tive plano de saúde, eu procurei bons profissionais e eu tive um apoio muito grande desses profissionais. Isso é legal também. Então, assim, só que nesse processo também, eu tive profissional falando pra mim, ó, nunca mais você vai conseguir fazer as coisas que você fazia antes, porque eu era uma pessoa muito ativa, fazia muita atividade física, eu gostava de correr e tal. De deficiência de mobilidade? Porque você tem uma coluna ali que não tem problema nenhum e de repente você tem uma coluna com 6 parafusos, 6 placas de titânio. Sim. E hoje eu vejo que no meu caso, né, porque também cada caso é um caso, né, Cada corpo responde um jeito, né? exatamente. A minha situação foi, primeiro, eu não acreditei completamente nessas pessoas, que elas me limitaram. Isso é importante também. Eu respeitei aquele tempo de recuperação e eu fiz tudo que estava ao meu alcance para me recuperar. Eu tive um apoio muito grande da minha família, eu consegui bons profissionais, né, que me ajudaram. Eu respeitei esse processo, eu não quis... Pular a etapa, né? Não quis pular etapa, eu não fui uma pessoa negligente. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer a pós-graduação na escola do Ministério Público. No meio tempo de recuperação da coluna. Exatamente, ato contínuo. Porque era online essa pós-graduação? Não, presencial. Então você ia devagarinho lá. Porque aí eu já não estava mais numa escala de serviço, né? Eu estava trabalhando de segunda a sexta, porque realmente eu estava com alguns impedimentos inicialmente, né? Da atividade militar. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação que era de segunda a sexta. Ali eu comecei a ter contato com pessoas que estudavam. Não sei se você conhece uma menina chamada Bruna. Ah, sim, uma graça ela. Maravilhosa, Nunca quis estudar comigo, mas... Assim, não gosto muito, né? Mas gente atua. Tem aquelas coisas, né? E aí eu comecei a ter contato com as pessoas que estudavam para concurso, porque até então eu tinha aquela coisa de fazer o concurso, mas realmente o concurseiro assim é uma seita, né? Então eu lembro que a própria Bruna às vezes falou para mim das sinopses jurídicas que eu não sabia. Então ali você vai, eu acho que o homem é produto do meio, já dizia o filósofo, o homem é produto do meio. Então eu comecei a andar com aquelas pessoas que faziam concurso e comecei a entender. Então assim, na verdade eu vou te falar assim, eu não tinha um método só um método. Todos os métodos possíveis. Eu tinha aquelas matérias e para cada matéria eu fui entendendo como eu deveria estudar, porque eu falo sempre, estudo é autoconhecimento. Você sabe como é que a sua memória ela trabalha? Sim. Você é um cara visual? Você é sinestésico? Isso você é muito auditivo? legal, né? Você precisa entender, porque senão você vai ficar fazendo o que os outros fazem. Sim. Por exemplo, o PDF, eu nunca fui estudar por PDF. Eu conheço muita gente que estuda por PDF. Eu preciso pegar um papel e escrever. Então eu assistia videoaula, era uma coisa que pra mim dava certo. E reproduzia no papel. E fazia muito mapa mental, porque eu sou muito visual, mas eu sou sinestésica também. Eu preciso usar mais de uma parte do meu cérebro ali pra... E aí com o tempo eu fui percebendo isso, né? Aí fui vendo também que na faculdade de Direito, assim, por ser uma aluna mediana e porque também eu fazia um estudo voltado para a faculdade, que é diferente do concurso. Completamente. Totalmente. Então, assim, teve muita matéria que eu tive que... Eu não vou falar aprender, porque seria leviana para os meus professores da faculdade, mas muita coisa eu tive que aprender o viés para o concurso mesmo. Sim, que é muito específico, né? Então, assim, para cada matéria ali, eu dei prioridade para aquele núcleo duro que a gente chama, né? Que são as matérias que caem um número maior estatisticamente, cai mais aprofundado, que é constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais extravagantes. Então, essa daí eu falei, bom, essas matérias, quem faz a prova para delegado, a pessoa vai para gabaritar essa matéria. Então, essa matéria eu tenho que saber muito. Sim. Só que hoje em dia, nos concursos, você não pode fazer só
o básico. O normal. Você né? tem que ir muito bem nessas matérias, mas você tem que pegar. Porque o joio e o trigo eles vão se separar nas matérias secundárias. Sim. É o cara que não estudou previdenciário. Ou uma informática da vida, não sei se é informática. Não tem informática. Assim, no concurso para delegado de Polícia Federal não tem. Até então, né? Vamos ver o próximo edital, mas não, no meu não tinha. Mas tinha previdenciário, que é uma coisa que eu não estudava. Porque as pessoas geralmente não sabem a fundo, né? Não. E aí a diferença vem nessa, porque todo mundo que tá competitivo num concurso desses vem bom em constitucional, vem bom em administrativo. E é pra gabaritar mesmo, não é pra ir bem, é pra gabaritar, né? Porque esse concurso, né, o que eu fiz, né, o que eu passei, foi o concurso com a maior nota de corte da história. Isso logo na tua vez, né? E a tendência é ficar cada vez mais competitivo, né? Porque Infelizmente, concurseiros, acho que a tendência é essa. Eu quero te perguntar qual é esse processo de estudo, mas antes eu peguei algumas dicas aqui, então quem está assistindo a gente e, enfim, tem esse desejo de vir para a Polícia Federal, seja como agente, seja como delegado, e está pensando em se tornar um concurseiro, já é um concurseiro, eu peguei algumas dicas aqui como espectador, né? Determinação. A gente recebeu aqui o Gabriel Baltazar, procurador do Estado, num podcast, 3 podcasts atrás. Eu vou deixar aqui no card, pedir para Aquino colocar aqui no card para você clicar e assistir depois desse. Mas ele falou uma coisa que você falou também, que é determinação. Ele falou assim, eu perguntei para ele assim, tá, como é que você descobriu que queria ser procurador do Estado? Ele contou como descobriu e falou assim, agora que eu sei como eu funciono, eu acho que eu tenho eu não tenho nenhuma antipatia pelas matérias, pelo contrário, eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu botei na minha cabeça e segui os passos que deveria seguir. Só que existe uma diferença muito grande entre você querer alguma coisa e você chegar lá, né? Tem gente que só sonha, tem gente que sonha e executa, e tem um hiato gigantesco aí no meio. E essa coisa, eu peguei uma coisa em relação à confiança que você falou. Você falou sobre sua base familiar, sobre espelhamento, aquilo que seus pais passavam. Falou sobre determinação, mas ficou muito na minha cabeça a questão de confiança. É de você estudar com o otimismo de que pode passar, mas tentar colocar aquilo, transformar aquilo numa realidade, né? Eu acho isso muito legal. Porque se você quer alguma coisa, almeja alguma coisa, você tem que descobrir. Aí você estava me contando, olha, como é que eu absorvo a matéria, como é que eu estudo, como é que eu reviso, como é que eu gravo. Se você deseja alguma coisa de fato, e sonhar é muito legal, nem todo mundo sonha, né? E tá aqui você, sei lá, nova e delegada da Polícia Federal, que pra mim é uma coisa gigantesca. Eu acho o máximo essa representatividade que você tem. E que você tem na tua cabeça que não é tão distante para você quanto para as outras pessoas ao seu redor. Todo mundo tem que passar pelo mesmo processo de prova. Então, uma coisa que eu pego do Gabriel, porque fez um concurso público mais ou menos parecido com o teu e o teu, não é só questão da determinação, mas da confiança. No teu processo de estudo, como é que você começou a se organizar? Você começou falando sobre isso, né? Eu descobri como é que eu funciono para gravar as matérias. Mas como é que você foi se mantendo ativa, confiante de fazer isso todos os dias para tentar secar um mundo de matérias que não termina? Qual foi a estratégia que você começou a usar, além de andar com esses grupos, né, de concurseiros? É engraçado mesmo, porque a gente é uma seita, né? Não, o cara não pode ser, ele não pode ser concurseiro ao mesmo tempo, vendedor da Rinodê e crossfiteiro. Ele não pode ser os três, ou é um ou é outro. Mas eu conheço muito concurseiro crossfiteiro, tá? Não tem, ele divide os assuntos. Aí eu não sei, porque eu tô só na parte dos concurseiros, eu não cheguei na parte dos crossfiteiros ainda. Quando eu conheci a Bruna 4 anos atrás, eu queria usar todo o meu leque de conhecimento limitado sobre assuntos diferentes. A gente só falava de concurso. Hoje, a gente só fala de concurso. Mas não vamos chegar lá, né, irmão? Mas me conta. Então, assim, eu comecei a andar, né, com o pessoal maçônico dos concurseiros. Eu comecei a estudar, então, ali no início, eu ouso dizer que a maior parte dos concurseiros passa por isso, né? Você tenta usar vários métodos ali, porque alguém te falou. E aí eu não vou falar, porque tem método que... caderno, sei lá, sistematizado, alguma coisa, que é uma ideia boa. Pra mim não funciona, mas pra outras pessoas funcionou, né? Eu tenho um amigo que se formou comigo na Polícia Federal, que ele tem o método do Anki, que é ótimo. Meu esposo gosta de usar o Anki. Pra mim não funciona, eu não sei nem explicar, mas muitos concurseiros usam o Anki. E funciona. Ele é uma ferramenta muito boa, assim, pra você memorizar. Pra mim não funciona, enfim. Então eu acho que todo concurseiro passa, eu passei por isso também, tentando ver vários métodos e tal. Mas eu acho que o turning point, né, usando uma expressão da gringa, é quando
aquilo passa a ser o teu dia a dia. Estudar, para mim, era a minha prioridade. Legal. Então, estudar era o meu dia. Algumas coisas eu fazia secundária. Em algum momento, eu não vou dizer assim, eu deixei meu trabalho de lado, de maneira alguma. Eu chegava e eu fazia o que eu tinha que fazer no trabalho. Porque eu também não conseguia estudar no trabalho. Então, basicamente, então, a minha vida em um dado momento era trabalhar e estudar. E tu abriu mão do teu lazer, assim, Da maior 90%? parte, exatamente. Eu falo que eu era a última a chegar nos eventos e a primeira a sair, porque eu ficava estudando até o último minuto, aí quando tava todo mundo já mandando mensagem, vocês não vêm? Cadê vocês? Você não vai vir mesmo? Aí eu ia, chegava lá, tomava minha água, porque no outro, se eu tomasse alguma Não tem coisa de como, álcool, sim. no outro dia eu não conseguia acordar às 5 da manhã. E não rendia também? E não rendia, eu podia passar mal, então assim, eu abri mão dessas coisas, nunca fui uma pessoa que bebesse muito, mas eu gosto de vinho, por exemplo. Em um dado momento eu parei de tomar, não tomava nenhuma taça de vinho, porque se eu tomasse o vinho ele ia me dar sono, no outro dia podia não cair bem, enfim, exatamente, eu não podia me dar esse luxo. Só que eu me acostumei com esse processo, eu entendi que ninguém estava me obrigando a fazer aquilo, era uma escolha minha, por isso que eu te falei, como pra mim não era uma necessidade, né, eu não tinha aquela necessidade, felizmente, eu tentei deixar o processo como foi uma escolha. Ah, não, eu tô escolhendo não ir no evento, eu escolho não viajar agora, eu escolho não beber, eu escolho dormir cedo, porque nesse momento eu tô em prol de uma outra coisa. Sim. E eu sempre pensava assim, quanto mais rápido eu abrir mão das coisas, né, com maior intensidade, mais rápido eu vou chegar aonde eu quero. Legal. E é que nem você falou, a gente tem um grau de confiança. Mas também é muito engraçado, porque quando acontece, você fala, é sério? Tipo assim, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Porque assim, eu tô agora há longos 5 meses, né, na carreira, e a ficha ainda não caiu, porque tem muita, assim, com certeza... Mesmo depois de Acadepol, mesmo depois de... Real, a ficha não caiu. Várias fotos. Ela vai caindo aos poucos, né? Hoje em dia eu já me sinto assim. Mas às vezes eu falo, quando as pessoas me perguntam assim, profissão, né? Você tá fazendo um formulário lá, profissão. Aí você fala, delegado de Polícia Federal, a pessoa olha assim, aí você fala assim, mas eu também não acredito, assim, tipo, sabe? Então, eu acho assim que a gente não pode parar pra ficar pensando muito. Boa. Se for aquele concurseiro que fala, meu Deus, mais um dia. Não. Isso o estudo tem que virar a tua vida. Sim. Claro que tem matéria que você não gosta, e naquele dia que você tá de saco cheio, estuda uma matéria que você gosta. Pra mim, eu não tinha aquela coisa de, no domingo eu não pego nos livros. Porque eu aprendi a gostar de pegar nos livros. Aí eu acho que vem daquilo que você falou. Você sempre foi estudiosa? Não, mas eu sempre gostei de aprender. Então isso me ajudava. Tu canalizou por aí. Pegar o livro não era um negócio, claro, tinha matéria que eu não curtia muito, né? Então, empresarial, né? Mais um dia de empresarial. Não era aquela... Mas aí você vai entrando, assim, numa harmonia com os teus livros, com o teu quarto, com o teu escritório, com o teu material. E aí eu acho que é importante você andar com as pessoas que fazem concurso. Pra te influenciar. Porque elas vão te ajudar também. Né? Porque assim, eu tenho um grupo muito grande de amigos festeiros. É difícil, eu tenho problema de dizer não. A gente passou um tempo em Porto Velho, eu morei em Porto Velho, tanto é que eu passei na prova, eu estava morando em Porto Velho, e os nossos amigos lá, maravilhosos, tinha muita festa. Sim. Então era muito difícil pra eu ficar dizendo não, assim. E era muito não, né? Era muito não. E quando eu passei, eles entenderam por que eu dizia tanto não. Assim, porque também eu não ficava falando, gente, olha, eu estou estudando pra concurso, eu vou precisar ir embora, por isso que eu não bebo. Não, eu não ficava, porque também era uma coisa minha. Isso eu deixava mais pros concurseiros. Eu falava, gente, mais um dia, mais um churrasco que eu não vou, sabe? Essas coisas assim. Mas eu entendi que pra mim não era um processo sacrificante. Isso que eu quero, assim... Era um sacrifício que eu fazia voluntariamente, sabe? Era algo que eu tinha prazer e hoje em dia eu vejo o quanto valeu a pena. E eu olho pra trás e falo, cara, não foi tão difícil assim. Assim, foi custoso. Não, e acabou, né? Agora você venceu essa etapa. Mas era o que eu precisava passar, é o que todo mundo passa, sabe? Não tem como você abreviar isso. Alguns, claro, vão levar menos tempo, outros vão levar mais tempo. Mas é o que você falou aí, e se eu pudesse, se a pessoa falasse assim... Qual que da tua turma lá, dos 140, mais ou menos, delegados que se formaram com você,
que você via que todos tinham em comum? É determinação. Cara, isso acho que isso é pra tudo. A determinação, assim, você precisa ter ela. Não, isso é pra tudo na vida. Você tem duas opções. Ou você faz aquilo gostando, ou você faz odiando. Se você que está assistindo a gente também é concurseiro, tem essa pretensão de algum cargo público, coloca aqui qual metodologia você está adotando, que eu vou pedir para a Letícia olhar esses comentários e responder, se possível, para ver se ela consegue te auxiliar. E é muito legal também que ela criou um perfil no Instagram só para essa carreira de delegado, que é... Isso, Letícia Prado, DPF. Letícia Prado, DPF, a gente vai colocar aqui na telinha para você acompanhar. Me fala desse processo pós-concurso, ou seja, você passou, ainda não caiu a ficha, e como é que é o dia a dia da delegada de Polícia Federal. A gente estava discutindo mais cedo no café que não é tão incomum assim ter uma delegada, né? Não é um mundo totalmente masculinizado, porque era essa visão que eu tinha, até você me falar hoje no café. Na verdade, e não é assim. Ela está diminuindo. Na verdade, não. Assim, o que a gente vê de estatística, infelizmente, como delegado de Polícia Federal, é que você está vendo uma diminuição das mulheres no cargo. Não sei te dizer, né? Por quê? Não sei te dizer, né, esse movimento, mas a gente olha isso nas últimas turmas. Eu digo a gente, instituição, porque isso é o que o pessoal da instituição fala. Olha, as mulheres estão diminuindo, assim. Agente e delegada? Delegada. Ah, agente eu não sei dizer, né? Mas de qualquer forma, a carreira de agente, a gente viu um número maior de mulheres lá nas turmas. E na minha turma, por exemplo, nós fomos 142, salvo engano, um número mais ou menos próximo disso, divididos em 4 turmas. Né? Então dividiram esses 140 em 4 turmas. Na minha turma, entramos eu e uma outra amiga, né, a Érica. Só que a Érica, ela quebrou o tornozelo na segunda semana da academia. Não, mas eu vou te dar já um spoiler. A Érica é delegada de Polícia Graças Federal. a Deus. Ela foi para a próxima turma, né? Graças a Deus. Mas assim, eu vou te falar, foi o pior dia da minha academia. Eu tô pensando aqui agora, porque eu perdi a minha canga, né? Eu perdi e fiquei sozinha na turma. Eu fiquei sozinha com os outros 34 guerreiros da minha turma. Meu Deus do céu. E nas outras turmas tinha uma turma com 3 mulheres, a outra com 4. Na verdade, acho que todas as outras tinham 4. Numericamente, a minha é que estava defasada, eram só eu e a Érica. Então, quando a Érica saiu, eu fiquei na turma Bravo, sozinha. Meu Deus. E os homens não necessariamente têm os melhores assuntos. Não vou comentar sobre isso. E a gente decepciona demais, assim. Mas a gente tenta melhorar. Cada um o seu mundo, assim. Mas aí você passa numa turma de quanto... Não eram 40, né? Alguma turma ficou defasada aí. Não, eu não vou te dizer exatamente quantas pessoas tinham. Na minha turma, nós éramos em 34. Tá, e aí 34 pessoas fazendo a Cadepol juntas? Como é que é isso? Isso, porque, na verdade, né, nós éramos 142, salvo engano, no cargo, ou 144, não vou saber te dizer agora o número exato. Eles dividem a gente em 4 turmas por conta do tamanho da sala mesmo, né? Mas acaba que aquela turma ali é quem você vai conviver os 3 meses. É um regime de internato. Então, eu entrei no dia 12 de junho do ano passado e saí no dia 2 de setembro. Então, você não sai. Nem final de semana pra ver os pais. Zero. Você não vê a tua família, não vê. Só pela FaceTime, né, vídeo, enfim. Mas você não vê, você não sai. Só sai se... alguém tem um problema de saúde que precisa ser atendido fora e tal, não foi o meu caso, né, felizmente, mas você não sai, é imersão total. E acaba que aquele pessoal da tua turma ali, né, que daí éramos Alfa, Bravo, Charlie e Delta, as 4 turmas, mas o pessoal da Bravo, que era a minha turma, então é quem eu convivo, assim, a maior parte do tempo, porque você tem uma rotina de manhã, tarde e geralmente à noite. E muitos domingos também, assim, a gente fica mesmo imerso. Mas de atividade de segunda a segunda, ou final de semana lá dentro? Atividade o tempo todo. Porque como você tá lá final de semana, né, é até uma forma também deles otimizarem o tempo. Para eles não é interessante que você só tenha aula de segunda a sexta, e sábado e domingo você vai ficar no internato lá sem fazer nada. Então, é direto mesmo. E é legal porque é uma tarefa seríssima, né? A Polícia Federal é o cume da projeção da sociedade. Ou seja, as pessoas, eu falo como sociedade, as pessoas olham para a Polícia Federal como um maior escalão responsável pela ordem e progresso no nível de polícia do Brasil, né? Ou seja, se você pensar tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Rodoviária Federal, na minha cabeça ela não só prende a entrada do crime, a entrada de droga,
como ela também faz uma gestão internacional do processo. Então, para nós, é a polícia de gala, né? E esse processo de imersão não é que é o mínimo que se possa fazer, mas faz total sentido, né? Porque você tem que entrar na Sim. lógica da polícia, né? Sim. Ou seja, uma corporação de quantos anos? Você faz ideia? Muitos anos, né? Muitos anos. Eu tenho um número aqui, mas eu não vou falar pra ele, depois eu falo o número. Aí você fala assim, a gente bota e bota. A menina tá dentro da PF e não tá sabendo quantos anos. Eu tenho um número aqui, eu acho que eu estou certa, mas eu vou passar. Né? Vai que. E a ideia que eu tenho de delegado da Polícia Federal é uma coisa muito administrativa e não é muito assim, né? Parece que a pessoa vai muito para as operações, né? Você tem opções dentro da carreira. Se você é uma pessoa muito administrativa, existem opções na carreira onde você vai ser eminentemente administrativo. Que é um papel importantíssimo também. Também, né? Você tem delegacias que elas desenvolvem um trabalho administrativo, Sim. né? Então, investigação e tal. A investigação já não é tão administrativa, né? A investigação é o que a gente chama da polícia judiciária, né? Que no meu caso, hoje, eu estou como chefe de uma delegacia no Amazonas, né? Em Manaus. Então, eu estou chefe dessa delegacia, eu tenho uma equipe lá e a gente investiga dentro da área de atuação dessa delegacia, né? Eu estou na delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional, a DELINST do Amazonas, e lá a gente trabalha com a parte da causa indígena, né? A questão indígena, quando a atribuição, né, é nossa, porque nem sempre vai ser nossa, porque a causa indígena, se ela estiver dentro do escopo da Justiça Federal, a investigação vai ser da Polícia Federal, mas existem situações onde seria da Polícia Civil. Então é a questão indígena, é tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, o abuso sexual infantil quando ele tem uma transnacionalidade, né, quando é feito pela internet, enfim, você tem ali um grupo de pessoas indeterminado, né, onde essas pessoas podem estar fora do país, enfim. Sim. Então a gente também faz essa investigação, né, os crimes eleitorais. Então, é uma delegacia que tem um escopo até bem abrangente, assim, de crimes, né? E, assim... E é dinâmico, né? Desculpa até te interromper. É dinâmico. Eu olhava para as carreiras jurídicas e, para mim, o que era mais dinâmico ali sempre era a parte policial, da polícia judiciária. Tem dia que eu vou completamente formal trabalhar. Tem dia que eu tô com coturno, todo operacional, cinto tático, a gente vai 4 da manhã, cumprir mandado, fazer vigilância, enfim. Você consegue, são muitas polícias dentro da Polícia Federal. Sim. E você consegue ter esse dinamismo. Então hoje eu me sinto extremamente satisfeita e eu falo que assim, superou todas as minhas expectativas, porque realmente assim, eu consigo esse dinamismo. Eu falo que cada dia é uma vida inteira. Porque eu tô com 5 meses e já tenho um monte de história pra contar, que eu não posso contar, mas é história pra contar. Assim, você já vai criando muita experiência, mesmo com pouco tempo de serviço, né? E aqui, eu digo experiência para uma novinha, né? Não experiência nível carreira. Mas eu digo assim, você enfrenta muitos problemas em um dia só. Né? Então, você de manhã cumpre um mandado de busca e apreensão, eventualmente tem uma prisão em flagrante, você vai lavrar esse flagrante, à tarde você tem uma audiência de alguma investigação que você está fazendo, depois tem uma reunião com a tua equipe de uma outra investigação, acontece algo completamente novo em uma investigação tua que estava indo para uma linha, em uma ligação muda completamente a hipótese criminal, e aí você, meu Deus, tudo que eu estava pensando, sabe? Então, assim, é bem dinâmico mesmo. Eu, assim, estou num momento, assim, vivendo uma lua de mel. Mágico, então assim. não tenho nada. Exatamente como nos filmes, né? Que atualmente teu pai sonhava lá. Só que melhor. Tem uma coisa que eu penso assim, eu já perguntei pra médicos, assim, que eu conheço, pessoas ao meu redor. Que eu acho que, assim, a médio prazo, essa é a minha visão, quero que você desmistifique isso. A médio prazo, quando você vai vendo no caso dos médicos, muita gente morta, deslacerada, baleada, muita... No cotidiano você vai vendo muita desgraça. Eu tenho a sensação, e é só uma sensação, que o médico vai esfriando, porque ele tem que ficar... Aquilo tem que ser claro pra ele, sabe? Aquilo tem que ser... É o ofício dele, não é igual pra nós que uma pessoa se machucou e pra nós é terrível emocionalmente. O que você vê do dia a dia, nas operações e nos inquéritos, é uma coisa que abala o teu psicológico, abala o teu emocional ou não? Já tem esses 4 meses de HDPOM fizeram você ter uma lente profissional sobre aquilo que você enfrenta todos os dias, porque é muita desgraça, cara.
Como é que se comporta nesse ambiente? Né? Eu acho, assim, é muito complexo falar disso, porque tem muito a ver com como você é, como é a tua personalidade, né? Qual é o teu tendão de Aquiles, né? Porque tem gente que, por exemplo, eu trabalho na delegacia, a gente trabalha com abuso sexual infantil. Nossa. Tem colegas que falam assim, jamais querer trabalhar com isso, jamais. Pois é, então. Eu vou te falar assim, eu não criei expectativas até, assim, até tomar posse. Eu tinha, claro, aquelas coisas assim, a gente escuta muito, meu orientador na academia de polícia, ele vinha muito de uma carreira de repressão entorpecente, né, aquela coisa de tráfico de drogas. Eu Casca grossa demais. acho aquilo sensacional. Então, assim, só que eu não tinha criado muitas verdades, não. Eu fui deixando levar. Já numa perspectiva criada lá atrás, do tipo assim, eu tenho que confiar no que Deus vai colocar para mim. Legal. Então, quando veio essa oportunidade, né, que o chefe falou para mim, olha, eu pensei em te colocar como chefe da Delinche, num primeiro momento eu falei, nossa, assim, não estava esperando, não era bem o que eu imaginava, mas aí eu também fui naquela, não, Deus colocou a Delinche aqui, isso, beleza. É assim que a minha carreira vai começar. Eu vou te falar assim, dentro do que eu posso falar em relação ao abuso sexual infantil. Hoje eu vejo vídeos, fotos de coisas que eu não conseguia, eu nem ousava imaginar antes. E que uma pessoa que não viu também não ousa imaginar. Não sei se deu pra entender. Sim, Deus. São situações muito tristes, mas alguém precisa trabalhar com isso. Pois é, eu queria falar. Alguém tem que pegar essa... Eu acho que Deus te capacita. Tá sem dúvida. Tem muito isso. Se entrar no teu caminho, Sim. provavelmente foi porque Ele quis e Ele vai te capacitar. Então, assim, já existiram muitos momentos tristes, assim. As primeiras vezes, principalmente, que eu vi, assim, Deus ficar chorando, né? Você tem aquele impacto. Teve um dia lá que era um sábado à noite, eu resolvi montar um caso lá, olhar algumas imagens e acabei vendo coisas muito tristes e fiquei muito mal. Falei, meu Deus, como é que eu vou dormir agora? Mas assim, eu cheguei, já tinha uma equipe antes. Essa equipe já passou por isso. Agora eu já passei por isso. Daqui a pouco vai chegar um colega que vai passar por isso. E a gente meio que se encontra ali, né? Então, o que eu posso te falar? Algumas pessoas talvez não vão conseguir trabalhar. Porque também não é uma coisa assim que... Talvez eu não vá conseguir trabalhar com isso a minha carreira inteira, porque tem um peso. Né? E porque também tem outras oportunidades. Eu quero também descobrir outras coisas na polícia, mas eu tô deixando... Por enquanto eu tô conseguindo. De repente isso aí é a base para uma coisa de repente mais densa. Eu coloco muito na minha cabeça que isso veio como uma missão. Alguém tem que trabalhar com isso. A equipe é ótima, assim, todo mundo que tá lá na delegacia vestiu a camisa, porque realmente não... Eu foco nessa questão do abuso sexual infantil, porque eu acho que dos crimes que a gente recrime lá são os mais difíceis, né? Então, você tem uma vítima ali que é vulnerável, geralmente o criminoso, ele tá dentro da casa dela, então é uma relação de confiança ali muito difícil, assim. Então, você lidar com um caso desses, você chegar para cumprir um mandado e ver a criança que você vê nos vídeos, você vê ela ali, é difícil, você dá aquela... Mas eu acho que Deus capacita. Por enquanto, e o treinamento também colaborativo demais, né? E tá todo mundo ali vivendo a mesma coisa, né? A gente se ajuda muito nisso, sabe? Nesse dia que aconteceu isso, eu conversei no dia seguinte com uma analista lá da delegacia. E ela falou, olha, eu não vejo essas coisas em casa, eu não vejo nada disso em casa. E aí eu coloquei como objetivo, falei, beleza, em casa eu só vou ver as outras coisas. Eu não vou abrir isso em casa, eu vou deixar isso para o ambiente da minha sala na delegacia. E aí eu criei, né? Foi uma dica, assim, eu nem falei isso pra ela, mas acabou que foi uma dica muito importante que ela me deu. Porque daí em casa eu não abro, né? Então eu consigo ali, naquele horário comercial, eu abro ali qualquer coisa que eu vejo que eu fico mais impactada, eu sei que eu posso ir ali na sala do lado e vai ter um colega que já passou por isso. Sim, trocar experiência. E eu acho que existe daí aquela dose de sangue frio, que daí você tem que criar aquela casca para conseguir trabalhar com aquilo, né? E a dinâmica da delegacia lá, né, com os teus colegas de profissão, como é que é? O pessoal está sempre atento, é aquela coisa tensa ou não? É um ambiente profissional, mas que as pessoas têm a clareza de viver de maneira assim, muito harmônica, muito calma? Ou é aquela pressão, aquele frisson?
Então, lá na minha delegacia, olha só que ótimo, né? Que a pessoa cria aquele sentimento de possessão. Mas assim, lá na delegacia que eu atuo, e isso era uma outra coisa também, é bom que você falou, eu lembrei de uma outra coisa, eu gosto muito de trabalho em equipe, a polícia, ela é trabalho em equipe. Né? Não tem um super-herói da parada. Não, de maneira alguma, assim. Todo mundo é extremamente importante, é uma engrenagem e se eu trabalhar bem, mas o outro não fizer, não gira. Não gira. Todo mundo é peça extremamente fundamental. Mas é um trabalho de equipe. O que eu tenho assim, de experiência, né, ao longo desses longos 5 meses aí, lá a gente tem um dia a dia tranquilo, assim, todo mundo tá numa Focadaço. sintonia muito boa, não é uma coisa tensa. Você tem momentos, óbvio, de tensão. No dia que você faz uma prisão, você vai escutar a pessoa presa ali, né? Aí você tá nervosa, porque é uma situação assim que você se envolve com o caso, né? Você tá investigando ele. Então, toda a equipe se envolve. Sim. Então, e aí, mas não tem essa tensão, essa coisa assim. Pelo contrário, é um trabalho de equipe, é meio que família mesmo, assim. Isso é muito legal, né? Porque numa sessão colaborativa, todo mundo meio que tem que se dar suporte, né? É uma coisa assim, cooperativa, inclusive nessas questões de operação, que não se chama incursão, né? Que eu ia aprender. Tem alguma história de operação que você possa contar e que seja algo que te marcou assim? Eu acho que a primeira, né? A primeira sempre A primeira, marca, claro. Então, quando eu cheguei e assumia essa chefia da delegacia, né? Então, o colega que atuava lá como delegado, ele já tinha várias investigações em curso. E ele tinha acabado de receber, né, a autorização para um mandado de busca e apreensão na casa de uma pessoa acusada, né, de cometer abuso sexual infantil. Nossa, Então, cara, assim, nós tínhamos bastante material que incriminava ele, né? E aí, logo que eu cheguei, eu tomei posse, acho que salvo engano, dia 11 de outubro. E eu montei essa operação, porque aí ele também estava envolvido, era 11 de outubro quando eu tomei posse, a gente estava ali no meio dos 2 turnos das eleições, né? Então, a delegacia que eu chefio, ela é responsável pelo direito eleitoral, exatamente. Então, ele falou, olha, eu vou te passar os casos, eu vou focando no eleitoral, então você já vai pegando essa carga de investigação. Ele falou, olha, a gente já tem esse caso aqui e tal, tá praticamente pronto. E aí eu olhei o caso, né, eu fui analisar todo o caso e falei pra ele assim, olha, eu vou pedir a prisão preventiva dessa pessoa. O que você acha? Ele falou, olha, é seu, né, se você achar que... E aí nós já tínhamos uma autorização para busca e apreensão, né. Aí eu não vou dar muitos detalhes, mas eram 2 locais que estavam atrelados a essa pessoa. E o cara não fazia ideia que estava sendo investigado. Não fazia ideia. Isso eu acho o máximo. E aí foi a minha primeira, foi no dia 20 de outubro. Então eu tomei posse dia 11, dia 20 de outubro eu já fui nessa operação como chefe de equipe. E tu foi pra rua nessa operação? Fui. Isso que é legal, né? E aí, assim, não posso, né, dar muitos detalhes. Deu certo. Deu certo, mas muitas coisas assim que falavam pra gente na academia de polícia já aconteceram. Eu falei, gente, será que eu tô no show de Truman? Será que isso aqui é mentira? E alguns vão dizer, é Academia 2.0. A gente, na verdade, isso aqui era um exercício simulado, você não se formou ainda. Porque assim, na primeira situação, e isso eu posso falar, a gente, quando vai cumprir o mandado, a gente tem que pegar a testemunha, né? Óbvio. Você precisa ter a testemunha ali, que é quem vai atestar a lisura daquele procedimento. E não pode ser familiar, não pode ser vizinho. Não, o vizinho geralmente é o vizinho, né? E aí a equipe toda envolvida, algumas coisas aconteceram, enfim, eu abordei um senhor que estava passando. Falei, olha, bom dia, o senhor me acompanha que o senhor vai testemunhar aqui um cumprimento de mandado. E ele, não. Não, porque eu tô indo comprar pão. Aí eu fiquei assim... E aí a gente tinha esse exercício na academia de polícia que as pessoas falavam, olha, às vezes a pessoa fala não e você tem que falar pra ela, seja assertivo. Aí eu, gente... Aí eu, não, olha só, vamos ali, o senhor tem que ir ali comigo. Aí ele, não, eu tenho que trabalhar. E saiu andando, eu, senhor, o senhor tem que me acompanhar, porque a gente precisava cumprir logo e não tava... não é tão simples você conseguir uma testemunha às 6 da manhã. E aí foi muito engraçado, porque ele olhou na minha cara, tipo, ele deve ter olhado assim, não. Tipo, você? Não. Te avaliou assim e falou assim, você o quê? Não, você com essa cara de menina, não vou. É. E saiu andando, e aí eu
mas eu fui assertiva, né? Convidei ele gentilmente e ele me acompanhou. Né? Mas assim, parece aquela figurinha, né? Eu vou, mas eu vou reclamar o tempo inteiro. Ele ficou, atestou. E o cara não viu um distintivo gigantesco e não, mas eu tava totalmente com a roupa, né? Pois é. Com a arma na cintura, aquela coisa toda. Eu tava pensando assim, a operação 6 da manhã. Bruna nunca seria testemunha do trem desse. 6 da manhã ela tá. Mas às vezes eles batem a porta da sua casa pra você ser testemunha. Porque se ninguém passa na rua, a gente tem que encontrar a pessoa em algum lugar, né? Então, Bom dia, tu imagina. bom dia, tudo bem? Vamos ali, você testemunhar. E eu acho maravilhoso que o cara não tá sabendo que tá sendo investigado e responde uma angústia que eu tinha, que era, cara, ninguém vai fazer nada. Com certeza a Polícia Federal já tá investigando esse cara, nesse caso. Assim, por exemplo, eu vejo que... Depois você me passa o CPF, vai que, né? Não, o que você vai achar é dívida, provavelmente, cartão de crédito que procurou mais. Não paga, com certeza. E o fato é que tem que ter alguém investigando aquilo que ninguém tá vendo, né? Que geralmente é o que acontece. Por exemplo, violência doméstica, dificilmente a mulher se manifesta lá na delegacia e falar. Ou então abuso sexual infantil. A criança não vai na delegacia falar. Ela não e na maioria dos casos, pelo menos nos casos que eu conheço, né, grande limitação, é que a criança não se manifesta, né? O adulto que descobre por causa de dor ou por alguma marca e tal. E a gente tem, eu não sei se são os casos que têm se multiplicado, né? Porque, sei lá, de fato, parece que o Brasil, né, o mundo está cada vez pior, mas parece que tem aumentado esses casos. Assim. Você tem esse número, assim, que casos de abuso aumentam ou diminuem, pelo menos no seu estado? Infelizmente, eu não tenho essa estatística para te passar. O que eu acho, assim, é que com o passar dos anos, né, com as mudanças legislativas também, né, com um olhar também maior para a própria vítima, né? Hoje em dia há uma preocupação com a vítima, que quando você para estudar criminologia, você vê que a vítima não era deixada de lado, você se preocupava muito com o criminoso. Criminoso, eu tenho que prender, né? Então, sempre foi um foco no criminoso, né? Lei de talião, tudo é sempre um foco no criminoso. Hoje em dia não, hoje em dia você se preocupa muito com a vítima. Sim. E o abuso sexual infantil, né, ele tem uma vítima vulnerável. Pois é. Então, eu acho assim, sempre existiram essas pessoas, né? Essa pessoa que tem uma parafilia, né? Porque a pedofilia ela é uma parafilia, ela é um desejo ali sexual, né? Que está atrelado a algo que, se ele materializa isso, ele está entrando num crime, né? Então, mas ele consome também. Também. Eu digo se ele materializa de alguma forma, né? Seja assistindo um vídeo, seja baixando um vídeo, uma foto, ou efetivamente cometendo, né, o ato do abuso, né? Sendo ele o próprio, porque acontece muito que ele estupra a criança, ele produz aquele material e aí ele armazena, ou vende, ou compartilha, enfim. Que é um nível de doença que é difícil de você avaliar até, né? Uma punição para um cara desse. Eu fico pensando como é que a gente não consegue derrubar um Xvideos desse da vida, uma plataforma dessa que só produz desgraça, de todos os lados, para quem consome e para quem produz. Eu fico pensando também que ainda bem que a gente evoluiu para esse lado de amparar a vítima, né? Porque uma pessoa que passa por isso na infância, eu não consigo imaginar o que seja o desenrolar psicológico de uma pessoa dessa. Que foi violada, violentada. Sobretudo porque vem de alguém numa relação de confiança. Então, às vezes, aquele homem ali é aquele homem que é o chefe da casa, que é alguém que deveria proteger, é a pessoa que abusa. Então, você abusa dentro da tua casa, né? No quarto, no lugar onde você costuma dormir, né? No teu lugar seguro. E às vezes a criança, ela não entende ainda o que é um ato sexual, ela vai entender com o passar do tempo. Nossa, o que está acontecendo comigo é um ato sexual, porque uma criança pequena não sabe, né? Uma criança ali de 2, 3 anos, ela não sabe o que é. Então, às vezes é feito de uma forma lúdica, né? Nem sempre é uma coisa com violência, é feito, na verdade, de uma forma lúdica. A criança, ela convive com aquilo, ela não tem noção que aqueles problemas psicológicos que ela vai desenvolvendo, eles vêm daquilo que ela tá, aquele ato que está sendo cometido contra ela, e aí à medida que ela vai ficando mais velha, ou que alguém percebe, né, um outro adulto, enfim, e aí acaba verbalizando e ela entende que toda aquela confiança que ela depositou naquela pessoa há anos, na verdade, entendeu? Então é um crime realmente assim, eu falo, ao passo que é uma investigação difícil, também é uma prisão que você tem gosto de fazer, porque você está tirando de dentro daquela casa uma pessoa
Então eu falo, eu costumo falar, né, isso é uma coisa que eu criei, né? Que eu acho que você vê muitos crimes, as pessoas, não, mas olha, aquela pessoa cometeu aquele crime porque estava inserida no meio assim, pensando em outro assim, ninguém vai falar isso de um abusador. Pois é. Nem os outros criminosos, os que cometem outros crimes, nem eles gostam, entendeu? Então, assim, e ele sabe que ninguém relativiza uma pessoa que abusa de uma criança. Não tem, assim... E que assim se mantém, né? Porque esse mundo tá tão estragado. E eu vou me comprometer aqui contigo, a gente colocar na legenda, se a pessoa de repente está assistindo esse vídeo na sua casa e passou por uma experiência monstruosa dessa, o que ela pode fazer para ser amparada? E se ela conhece alguém que possivelmente possa estar passando por isso agora, como ela pode denunciar? E a gente vai colocar aqui na legenda, dá uma olhada, e se você está aí também, está assistindo e pode contribuir com esse volume de informações, coloca aqui pra gente também. Sim, as denúncias podem ser feitas de forma anônima, né? Então você tem várias maneiras de denunciar, ainda que, e mesmo que você não faça de forma anônima, né? Que você dê teu nome, enfim, procure uma delegacia, a tua identidade não vai ser usada depois, né? Você é a pessoa que está denunciando. Sim. Né? A tua identidade, não vou chegar lá pro criminoso e falar, não, foi o fulano. Não existe isso, né? Não é assim que... Mas se ela tem, às vezes, alguém que ela tem medo, enfim, coabita com a pessoa, tem medo de que a pessoa descubra que foi ela, enfim, você pode fazer essa denúncia de forma anônima. Assim, uma coisa que hoje em dia eu falo muito, né? Os pais, eles precisam... principalmente aquelas crianças assim, que têm contato com a internet, né? Os pais precisam ter acesso às plataformas que essas crianças estão utilizando, porque às vezes o criminoso ele vem num chat de jogo. Então você acha que o teu filho ali de 5 anos ele tá jogando com outras crianças de 5 anos, mas o cara tá dissimulando que ele tem 6, 7 anos. Não tem pervertido ali na live. Então, é aquela coisa, né? O preço da paz é a eterna vigilância. Porque a gente tem crimes que são cometidos sem essa presença física. Porque eu tô ali, aí eu começo a conversar com a criança num chat, dizendo que eu sou um menino também, da idade dele, eu crio esse vínculo, daqui a pouco eu peço o número do telefone dele, tô conversando com ele pelo WhatsApp. Ah, mas por que você não manda uma foto assim? Ou eu mando uma foto, eu digo que eu sou uma menina pro menino, aí naquela curiosidade, a criança às vezes está compartilhando foto nua, e nem tem a dimensão do que está acontecendo. Não, e na sua inocência, né, ela é elevada. Cara, que triste isso. Geralmente no final do nosso bate-papo eu peço para você indicar alguém para sentar na sua cadeira, mas parece que a gente vai fazer diferente hoje, né? Ah, é? Tem uma amiga sua que mandou uma mensagem pra gente aqui. O nome dela é Ale Menini. Alessandra Menini. E ela mandou uma super mensagem para ela que ela vai estar no Rio. Eu vou colocar alguma coisa da história dela aqui também nos comentários. Ela tem uma história lindíssima. Assim, que parece que ela tem uma baita história. E ela vai sentar, ela é sua indicada para sentar depois de você. Vamos ver se a gente grava com a nossa semana. Conheço a Ali desde, salvo engano, 2009. Você tem uma prévia da história dela que você me contou, né? Ela passou por poucas e boas. Né? Não vou dar spoiler, mas é extremamente interessante, né? É uma guerreira mesmo, assim. A vida dela... Ninguém melhor do que ela para contar, óbvio, mas a vida dela passou por uma mudança, assim, muito grande nos últimos anos e veio de um desafio também, né, de uma questão também de saúde. Eu acho que ela vai ter muito aí para falar legal, sobre dar a volta por cima. Como eu sempre falo, Vitor, você não acreditar. Muitas pessoas falaram para mim, nunca mais você vai fazer as coisas que você fazia, você não vai conseguir correr como você corria. Eu ouvi isso de profissionais da saúde, de pessoas que deveriam, pelo menos, me dar uma mensagem de positividade. E felizmente, por algum motivo que nem eu sei qual eu não acreditei nessas pessoas. Mas eu vou te falar, elas estavam certas. Elas estavam certas porque realmente, nunca mais eu fui a mesma. Aí. Eu corro muito mais do que eu corria antes. A minha capacidade física hoje não tem comparação, né? Porque eu não acreditei nelas, né? É isso que eu falo. Elas estavam certas e erradas ao mesmo tempo. Sim. Porque realmente, nunca mais eu fui a mesma pessoa. E que bom. Eu falo que eu sou grata, às vezes eu conto e a pessoa fala, nossa, mas tão nova. Nossa, mas... Eu falo, gente, todo mundo vai passar por desafio na vida. Alguém vai ter esse dia, né?
com qual idade você quer passar. Primeiro, não existe isso. Né? Não é um porque eu, é porque não eu. Pois é. Talvez eu não estivesse, talvez não, eu acho que eu posso afirmar com certeza, eu não teria chegado até onde eu cheguei se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, sabe? Hoje, e parece clichê, mas não é, né? Você não tá é. aqui para testemunhar um fato real, né? Se você está acompanhando até agora aqui, dá um pulão no nosso Instagram, que a gente vai postar no Rios uma parte da trajetória dela. Eu acho que o Rios foi muito legal, a gente vai compartilhar aqui e também vai colocar umas postagens para frente a história da Ale, também para você poder acompanhar. Ale Menini. Aí eu vou deixar você conversando com essa galera aqui para você mandar uma mensagem de despertamento. É pegadinha mesmo, porque aqui o nosso podcast tem esse objetivo de trazer, sei lá, do âmago da pessoa, do fundo do coração da pessoa, que mensagem ela pode dar para, sei lá, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Não, era surpresa. Tenta entregar o que está no teu coração de maneira assim franca. Uma mensagem de despertamento olhando para você ali. Bom, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Não fui avisada disso. Então, eu acho que eu falo mais assim, hoje eu me sinto mais confortável em falar para as pessoas que estão estudando, porque eu passei por isso recentemente, né? Porque eu falo assim que a ficha não caiu porque eu ainda me sinto uma concurseira, faz muito pouco tempo que eu atingi meu objetivo. O que eu tenho para dizer para vocês é não desistam, se esse é o teu sonho, se é o que você quer, corra atrás dele, né? E foque no que você efetivamente quer. Às vezes eu vejo que muitas pessoas ficam, mas e se eu fizer a carreira tal para depois fazer a carreira tal? Qual que é o teu objetivo? Se você ficar perseguindo outros objetivos que nem são efetivamente o que você quer, a tua motivação vai estar viciada. Então, pensa qual que é a carreira que você quer seguir e foca nela. Faz outras provas, né, no meio do caminho, porque às vezes acaba que não era exatamente o que você estava perseguindo, que tinha chegado para você. Mas persiga efetivamente o que você sonha. Não tente desviar o teu sonho para usar alguma outra coisa, enfim, um outro caminho para chegar. Eu queria ser delegado de Polícia Federal. Eu foquei para ser delegado de Polícia Federal, porque isso efetivamente ia me motivar. Se eu tivesse utilizado outras carreiras como um caminho, talvez eu não tivesse chegado ainda e eu não estaria com a minha motivação em 100%. Então, eu acho que eu só atingi meu objetivo porque eu foquei nele e esqueci o resto. Então, boa sorte, bons estudos, aproveitem porque o processo, o caminho, ele vale tanto quanto a chegada, porque é o caminho que vai te preparar para lá no final você poder ser aquela pessoa que você quer ser, você poder estar naquele cargo, você poder falar para as pessoas sobre aquele cargo, né? É o caminho que vai fazer você evoluir até você atingir teu objetivo. É isso. Maravilhosa. Essa é a mensagem de despertamento de hoje. Esse podcast é patrocinado pelo Dubs Burger. Eu vou deixar o link aqui para você acessar e experimentar a melhor experiência gastronômica da sua vida. Aí eles mandaram pra gente aqui hambúrguer. A gente vai terminar esse podcast saboreando um duplo. E eu quero agradecer por você ter vindo. Eu sei que a tua agenda é super disputada. Eu quero agradecer o Rafa aqui também, o seu marido que está aqui também te apoiando aqui, trazendo essa experiência com a gente de, sei lá, poder expor aquilo que você faz, aquilo que a polícia faz. Eu espero que te abençoado no dia de hoje, trazendo um pouco de realidade da polícia, para que você mude um pouco esse conceito de polícia, o valor que isso tem para a sociedade. Acompanha a Letícia no Instagram também, porque ela vai dar dicas de estudo, enfim, do dia a dia dela, eu imagino. E se você ainda não é um seguidor do nosso Instagram lá, faça isso agora, para que você também acompanhe os próximos convidados. Obrigado por ter vindo. Olha, um beijo, obrigada, até a próxima. Obrigada, Vitor. Arrebentamos, hein? Aí sim. Foi fera demais. Show.